Mistérios da Meia-Noite. Olá, meu nome é Eduardo e esse relato aconteceu com meu avô Nicolau quando ele era criança. Meu avô morava com a sua família em uma casa de madeira em um sítio em Iguape, interior de São Paulo, onde aconteceu algo terrível e que até hoje é comentado na nossa família. A família do meu avô, por serem descendentes de italianos, tinha o costume de ter criações de galinhas, porcos e vacas, a fim de produzir queijos, massas e salames de forma artesanal. Esse foi o principal motivo de os mesmos irem morar em um sítio afastado da cidade e com bastante mato em volta. Meu avô tinha 13 anos de idade e ajudava muito seu pai no cultivo da lavoura e na criação dos animais do sítio. Como a família do meu avô era muito religiosa, não tinham o costume de comer carne na Semana Santa, o que fazia que o celeiro da casa, que servia como despensa, ficasse bem cheio, principalmente na época da Quaresma. Então, em uma noite dessas de Semana Santa, quando todos estavam dormindo e todas as luzes estavam apagadas, o meu avô acordou com barulhos que vinham do celeiro, que ficava pouca, como alguma coisa arranhando a porta e tentando abri-la para pegar os alimentos lá de dentro. Porém, ao se levantar, ele percebeu que os cachorros da casa estavam correndo atrás de um animal bem grande, que entrou na mata e desapareceu. Como meu avô sempre viveu em sítio, logo pensou que poderia ser um javali, um cachorro do mato ou qualquer outro animal em busca de alimentos. E então voltou a dormir. Na manhã seguinte, o meu avô, intrigado com os barulhos da noite anterior, foi verificar a porta do celeiro e percebeu que tinha marcas profundas espalhadas por toda a porta, como se tivessem sido feitas por longas e grossas garras, e muitas dessas marcas estavam a uma altura aproximadamente de 1,80 m, o que descartava qualquer hipótese de ter sido feita por um javali ou um cachorro do mato. Nessa hora, meu avô se tremeu todo e, muito assustado, correu para dentro de casa, indignado e sem entender o que havia visto. Porém, meu avô não falou nada para ninguém, com medo dos seus pais não acreditarem e achar que ele estava mentindo e inventando histórias. Preferiu ficar quieto e evitar possíveis punições por isso. Então, o dia correu normalmente. A noite chegou e todos foram dormir. Meu avô ficou pensando em tudo o que havia acontecido na noite anterior e o que ele havia visto na porta do celeiro, buscando uma explicação lógica para aquilo, porém sem sucesso. Por isso, resolveu tentar esquecer tudo e dormir, mas não sem antes perceber que a noite estava estranhamente calma, sem barulhos noturnos, de costume como grilos, corujas e com uma lua cheia que deixava a noite mais iluminada do que de costume. Para falar a verdade, aquele ambiente era uma mistura de tranquilidade e opressão, como se tivesse propício ao sobrenatural. Meu avô então pegou no sono e por volta da meia-noite ele acordou com os cachorros latindo e fazendo muito barulho. E após alguns minutos, o lugar foi tomado por um silêncio sepulcral. Meu avô, com muito medo, continuou deitado e, cobrindo a sua cabeça, ficou em silêncio. E percebeu que seus pais estavam dormindo e que não havia mais barulhos no sítio. Após um longo período, ele já estava pegando no sono novamente, quando ouviu barulhos vindo do lado de fora da casa, bem próximos da janela do seu quarto. O barulho era como um grunhido de porco, com respiração bem cansada, juntamente com um estranho som de galhos se quebrando. Como meu avô morava em uma casa de madeira, existiam algumas frestas na parede que podiam dar uma pequena visão para a parte do quintal. Ele se levantou rapidamente
e bem devagar foi observar pelas frestas o que estava fazendo tanto barulho do lado de fora daquela casa. Ao olhar para fora, o meu avô gelou e ficou paralisado de tanto medo com a cena que viu. Lá fora, ele viu um ser que parecia como um cachorro muito grande e alto, porém tinha mais pelos no dorso e na cabeça. Na parte de baixo, tinha uma pelagem bem rala e as patas traseiras eram bem maiores que as dianteiras, o que fazia o bicho andar com o focinho próximo do chão, quando ele estava nas quatro patas, pois, passando alguns segundos, aquela criatura se levantou e ficou em duas patas, em pé, mostrando toda a sua altura e monstruosidade. Nesse momento, o meu avô não tinha mais dúvidas. Estava vendo na sua frente um lobisomem de verdade, com orelhas grandes, olhos amarelos e dentes tão grandes que mal cabiam dentro da boca horrível da criatura, o que fazia deixar suas presas à mostra o tempo todo. A essa altura, o meu avô estava tremendo e paralisado pelo medo. Não conseguia reagir ou pedir ajuda, mas foi nessa hora que ele percebeu que em uma das mãos da criatura estava um dos cachorros da casa sem a cabeça. Ele entendeu que os barulhos dos galhos se quebrando, na verdade, eram dos ossos dos cachorros que estavam sendo devorados por aquela horrível criatura. Essa cena fez o meu avô soltar um grito apavorante, que literalmente acordou toda a casa, fazendo com que o seu pai entrasse no quarto, já com a espingarda em mãos. E vendo meu avô chorando muito, com medo e apenas conseguindo apontar para a janela do quarto. Foi então que aquele ser, percebendo o barulho, pegou o restante da carcaça do cachorro e entrou na mata, desaparecendo em seguida. O restante da noite foi bem longa, pois ninguém mais conseguiu dormir. Ficamos todos em alerta, e pela manhã, a cena que se via no sítio era de profundo terror e tristeza. Todos os cachorros estavam mortos pelo quintal, faltando alguma parte do corpo. Galinhas e porcos totalmente destroçados e grande parte do sítio quebrado e bagunçado. Esses acontecimentos fez com que toda a família do meu avô se mudasse para o centro de São Paulo e nunca mais voltasse para aquele lugar, de tão assombrado que era pela besta fera. Até hoje, o meu avô conta essa história para nós, sem acrescentar ou tirar uma vírgula sequer, fazendo essa história ser tão verdadeira quanto ao medo que ele sentiu aquela noite. Gostou desse relato? Então curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Até logo!